Um abraço fresquinho. A nossa estrela hoje aqueceu-nos bem. Como vocês veem, nós vamos falar um pouco sobre o Evangelho de João. João Evangelista foi o único dos apóstolos que não foi morto. Os romanos tentaram várias vezes na ilha de Patmos, mandados por César para ir matar, só que nunca conseguiram. Então João acabou por ser liberto da ilha de Patmos, onde depois foi viver para perto da Grécia, e os próprios soldados pediram-lhe para ele mudar o nome. Então João morreu como o pai Francisco. E como a maior parte dos espíritas sabem, mais tarde, no século XII ou XIII, veio como São Francisco de Assis à Terra, de novo renovar o Evangelho e trazer de novo o amor que Jesus nos havia deixado. Eu não vou falar propriamente de João, porque João, como todos os seres virtuosos, não estão preocupados consigo próprio, mas sim com a mensagem e o exemplo que deixou na Terra. Então, a mensagem de João foi precisamente o seu Evangelho. Nós, nos vários Evangelhos que nós temos na Bíblia, só dois dos evangelistas é que conviveram realmente com Jesus, que foi João e Mateus. Tanto Lucas como Marcos. Lucas não conviveu com Jesus, mas conviveu de perto com São Paulo e com as suas vivências. Foi através das vivências e do conhecimento de São Paulo e São Pedro também que ele derivou o seu Evangelho. Marcos era um seguidor de Pedro. Então ele transcreveu as mensagens que ele captava do próprio Pedro. Aliás, àquela altura não havia propriamente evangelhos escritos. As comunicações evangélicas eram comunicadas de boca a boca. Então eles acabavam por captar as vivências de Jesus por várias pessoas. E propriamente pela mãe de Jesus, por Maria. Então vamos falar um pouco sobre aquilo que João nos traz. Então João diz-nos, no capítulo 3, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho do unigênito de Deus. Nós, pelo vário conhecimento que o Espiritismo nos traz, Emmanuel relata-nos propriamente que Jesus reuniu-se com os irmãos crísticos no nosso Sol antes mesmo do nosso planeta estar a ser formado. Essa reunião serviu para delinear planos para o nosso planeta ser construído. Então, o que nos mostra claramente que Jesus já era um ser luminoso há muito mais tempo do que propriamente anterior à Terra. Então, quando ele vem à Terra, ele traz em si os conhecimentos, o amor de Deus. Ele fala várias vezes. Não sou eu que falo, mas é o Pai que fala através de mim. Só alguém com um conhecimento maior do próprio Deus, só alguém com uma vivência maior do próprio Deus, consegue se comunicar assim. Então Jesus veio à Terra não para tirar o pecado do mundo, mas para nos mostrar de como devemos viver na Terra sem pecar. Embora várias religiões nos dizem e nos apontam que Jesus nasceu para tirar o pecado do mundo, nós, passados 2000 anos, continuamos a pecar e continuamos a cometer erros. Porquê? Porque ainda não encontramos Jesus dentro de nós. E continuamos a dizer, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o meu Pai vive e me enviou, e eu vivo por causa do meu Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Quando Jesus fala isto, os fariseus ficaram assustados. Como é que nós vamos comer a carne dele e beber o sangue dele? Só assim é que chegaremos a Deus? Porque eles não compreenderam as palavras de Jesus. O que é que Jesus deixou na terra? Os átomos que aglomerados no corpo de Jesus eram iguais aos nossos. Então não era disso que ele estava a falar.
mas sim dos seus exemplos, da sua vivência de Jesus dentro de nós. Os conceitos de amor, de perdão, de solidariedade, de caridade que Ele deixou no nosso planeta. A vivência espiritual que nós ainda tanto procuramos. A capacidade que Jesus tinha de viver entre dois mundos, que Ele olhava para nós e via a nossa vivência atual, passada e a futura. E Ele mostrou isso, como eu vou falar mais daqui a bocado, no poço em Samaria, a falar com a samaritana. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deve fazer-nos refletir. O que é que nós somos? Quais são os conceitos existenciais das nossas vidas? O que é que procuramos com a nossa vida no corpo físico? Se Jesus é o caminho para Deus, e se nós somos filhos e irmãos de Jesus, filhos de Deus e irmãos de Jesus, então devemos refletir o que é que nós temos que fazer. Primeiro de tudo, adquirir o conhecimento das próprias vivências de Jesus. Analisar, refletir sobre os seus mandamentos. Interiorizar dentro de nós esse amor pleno que Ele trouxe à Terra. Porque reparem, um dia, todos nós vamos nos libertar do corpo e vamos ficar simplesmente com aquilo que nós somos, seres espirituais. E a morada onde a gente se vai encontrar é precisamente a morada que nós construímos durante a nossa vida. Se foi uma morada na terra, podem ter a certeza que não saem de cá. Se foi uma morada no plano espiritual, então é isso. Libertamo-nos como uma pomba, se ergue no ar e vamos de regresso a casa. Nos continua a dizer: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Isto é ele a conversar em Samaria, com a samaritana. Jesus pede lá água à samaritana. Entre o povo judeu e os samaritanos não havia muita ligação. Os samaritanos não acreditavam nos profetas, acreditavam simplesmente em Moisés e a partir daí não acreditavam nada. O povo hebreu tinha uma história, o povo judeu tinha uma história de profetas, de Elias, Isaías, Jeremias, por aí fora, em que vieram entre Moisés e Jesus. E então Samaria e o povo judeu não batiam bem um com o outro. E ela admirou-se, primeiramente, por Jesus ter se comunicado com ela. E Jesus diz-lhe a ela: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma água para a samaritana? E Jesus diz-lhe: eu trago a água da vida. Quem beber da minha água jamais tem sede. E ela ficou admirada. Tu és mais poderoso do que Jacó? Jacó foi quem tinha construído o poço. E na linhagem do povo hebreu, Jacó era filho de Isaac e Isaac era filho de Abraão. Então havia uma linhagem religiosa por lá fora. E Jacó estava elevadamente considerado nessa linhagem. E Jesus disse-lhe a ela que ele trazia a água da vida, a água espiritual, da vivência espiritualizada. E ele diz mais: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O homem, nestes séculos todos posteriores a Jesus, construiu uma religião a seu campo de vista. Nós aprendemos em outras religiões que nós somos a presença de Deus. Então nós colocamos, como nós não compreendemos Deus,
nós colocamos Deus como um homem igual a nós. Jesus alerta-nos aqui. Deus não é um homem e não pode ser adorado como um homem. É em espírito que Deus deve ser adorado. Nós somos, sim, à semelhança de Deus, mas em espírito. Então nós somos seres espirituais que caminhamos temporariamente num corpo físico. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Isso é algo também que nós devemos refletir. Nós dizemos-nos cristãos. Essa palavra exige o quê de nós? Seguirmos Jesus, não é? E seguirmos Jesus só podemos seguir se nós o compreendermos, se nós o conhecermos. Porque senão somos cristãos que é? Cristãos sociais, que é o que está em voga hoje na humanidade. Somos todos religiosos sociais. Gostamos das festas, dos batizados, dos casamentos, por aí fora. Tudo serve como objeto de fazer festa. Mas e ouvirmos Jesus nos nossos corações? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Nós temos duas possibilidades de vivência. É claro que entre uma e outra existem várias intermédias. Uma espiritualizada e outra materializada. Então todo aquele que se agarra à sua existência na vida material, nas sensações do corpo, é como Jesus nos fala ali. Ficamos agarrados ao próprio corpo. Mesmo depois dele ter perdido a energia vital. Mesmo depois dele ter morrido. São vários os irmãos que vêm na mediunidade a coçarem-se. Sabem porquê? Porque ainda estão agarrados ao corpo e o corpo está em decomposição. Isso deve fazer-nos refletir e alertar-nos para o cuidado que devemos ter naquilo que construímos durante a nossa existência. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar... Nicodemos, na passagem de Nicodemos, Nicodemos era um mestre do Sinédrio, mas era um mestre especial. Ele olhava para a religião, não, agarrado à letra, mas sim com amplidão para poder recolher novos ideais. Por isso, ele achava, pelos os ditos milagres, que nós hoje sabemos que não eram milagres, mas sim a força magnética de Jesus, todos aqueles trabalhos excepcionais que Jesus fazia, criou uma enorme admiração em Nicodemos. Então, por essa amplidão de captação que Nicodemos tinha, ele realmente considerou Jesus como um ser de elevadíssima escala, um ser espiritual que vinha à Terra com uma enorme luz e procurou. Precisamente, perguntou-lhe, e Jesus respondeu-lhe assim. Em resposta, Jesus declarou: digo-te em verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isto criou-lhe um conflito no cérebro. Ele já tinha uma idade. E então, como é que nós agora, depois de velhos, vamos novamente para o ventre da nossa mãe? E Jesus reafirmou: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer em água e do Espírito que nasce da carne. O que nasce carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus volta aqui a colocar dois pontos. Nós temos um corpo físico e temos um ser espiritual. E não chegaremos a Deus sem renascer de novo. Porquê? Não poderíamos ser santos logo só numa existência? Nós hoje, com a intelectualidade que nós temos, nós compreendemos isso. Não é possível
chegarmos ao grau de inteligência e ao conhecimento que determinadas pessoas numa só existência. Eu, para ser um bom médico, preciso de várias existências a estudar a medicina e o corpo humano. Para ser um bom eletricista, eu preciso de várias existências a estudar as capacidades elétricas. Tudo é um imenso tempo para nós aprendermos. Eu posso vos dizer que nós, para aprendermos a falar, estivemos milhares de anos. Porque quando nós iniciámos a nossa caminhada como ser humano, não falávamos, grunhíamos. Primeiro que nós pudéssemos soltar ou falar algo e o outro compreendesse. Foi muito tempo. Então isso é um processo longo. E Jesus aqui fala-nos na reencarnação. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus mostra-nos claramente que ninguém chega da sombra ao sol de um dia para o outro. É preciso que nós nos ergamos adquirindo conhecimento e a força moral. Nós hoje, a humanidade, mostra claramente que avançou imensamente a nível científico, mas a nível moral ainda temos muitas dificuldades. Daí as dificuldades que o nosso planeta está a passar. Então, os fariseus estavam constantemente a colocar Jesus em tentação e trouxeram uma mulher adúltera para uma vez mais colocá-lo à prova. Trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, e o Senhor que diz? Jesus estava a desenhar um peixe no chão e continuou. De repente ergueu-se, virou-se para eles e disse: todo aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos começaram a refletir. E sabem quem é que deixou cair as pedras primeiro? Os mais velhos. Pouco a pouco, um a um, começaram a deixar cair as pedras ao chão. E a senhora ficou sem ninguém lhe atirar uma pedra. Jesus aqui mostra-nos claramente que não devemos julgar o outro, porque todo o irmão doente precisa de auxílio, não precisa de acusação. Precisa que nós nos ensinemos. O mundo hoje passa por muita sombra, mas o que é pedido àqueles que já têm alguma luz? Que sejam o sustento da luz no mundo, que ensinem os que ainda não sabem, que construam um mundo novo, para que quando nós regressarmos novamente à Terra, numa nova existência, o nosso mundo já possa estar melhor. Jesus pede-nos isso e pede-nos, acima de tudo, que nós perdoemos. Ainda é um flagelo no ser humano. O ódio ainda cresce nos corações muito rapidamente. Magoámo-nos por tudo e por nada. Sentimos-nos ofendidos. Porquê? Porque o nosso ego ainda é grande. Jesus, quando veio à Terra, não veio trabalhar por si. Veio trabalhar para Deus. São Francisco, João Evangelista, não vieram trabalhar por si, mas trabalhar para Jesus e para Deus. Devemos de analisar-nos a nós mesmos e vermos o que é que nós estamos a fazer da nossa vida. Se realmente estamos a ser os trabalhadores da última hora, se estamos a trabalhar na seara de Deus, se estamos a construir um mundo melhor. Jesus estava no jantar, um pouco já a chegar ao final da sua existência na Terra, com os apóstolos todos. Então ele ali reunido, achou que era a altura de deixar mais um exemplo que o irmão João e Mateus captaram.
Então ele disse: pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Jesus levantou-se, tirou a túnica, agarrou numa bacia, numa toalha, e começou a lavar os pés aos apóstolos. Quem quiser ser grande na terra, será pequeno no céu. Todo aquele que quiser ser grande no céu, ou na espiritualidade, tem que se tornar pequeno na terra. Colocar-se ao serviço do próximo. Deixar que a força da caridade cresça dentro do seu coração. A caridade é o amor em ação. Sustentemo-nos nesse princípio. Sempre que alguém nos peça auxílio, não pensemos duas vezes em auxiliar. Pensemos sim qual é o auxílio necessário que aquela pessoa realmente precisa. Porque, às vezes, o que nos pedem não é bom para eles. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Por imenso tempo, séculos mesmo, as palavras de Jesus ficaram escondidas. Através do latim, as pessoas não compreendiam. Iam às igrejas, ouviam as comunicações dos padres, mas não percebiam o que eles diziam. Só meados do século XVI, com a chegada da máquina de impressão, é que a Bíblia começou a ser escrita em todas as línguas. Foi o primeiro livro imprimido. E a partir desse mesmo, e Lutero também trouxe uma grande influência para que a religião se abrisse um pouco mais. E então todas as pessoas, a partir desse momento, não é todas as pessoas, porque as pessoas eram tão pobres, nem sequer dinheiro tinham para comprar os livros. Eles trabalhavam de sol a sol, nem tempo tinham para estudar. E eram obrigadas, ou quase, a ir à igreja. Eram obrigadas a ouvir aquilo que os padres diziam. Nós éramos obrigados. Eu, com certeza, era padre. E então misturava o meu interesse com os conhecimentos de Jesus e falava ao povo aquilo que eu queria que eles ouvissem. Hoje já não é assim. Nós temos liberdade de pensamento, temos liberdade de buscar esses conhecimentos. O Espiritismo veio realmente alargar-nos no pensamento cristão, alertar-nos para que realmente as nossas dificuldades e o que é que nós estamos aqui a fazer. Reparem que Jesus não deixou nada ao acaso. Vamos ver já daqui a bocado à frente. Esta é a passagem em que Jesus relata a Simão, a Pedro, que ele o vai negar 3 vezes, mesmo antes do galo cantar. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. E então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro que antes do galo cante, você me negará 3 vezes. Porquê é que foram 3? Porquê é que não foi só uma vez? Quando nós reencarnamos, regressamos à existência física, nós prometemos a Deus que a nossa caminhada vai ser diferente. Que nós vamos caminhar para Ele. Mas Deus sabe que nós vamos reprovar muitas vezes. Daí o galo cantar 3 vezes. São precisas várias existências para nós aceitarmos Jesus. Mesmo sabendo e partindo com o conhecimento dele. Regressamos a um corpo físico, as sensações do corpo despertam em nós os hábitos antigos e voltamos a cair nos mesmos erros. Mas quando estamos lá, eu dou a minha vida por ti, Pai.
Chegamos cá e não temos pai. Sabem o que é que Jesus nos diz? A nossa reencarnação. O que ele estava constantemente a dizer. E não volteis a pecar. Essa é a mensagem de Jesus para todos nós quando nós reencarnamos. Jesus, mediante Pilatos, a sua conversa, Pilatos estava um bocado contrafeito, porque Jesus havia sido trazido a ele pelos fariseus e ele não encontrava nada de mal em Jesus para o poder condenar. Aliás, estava resiliente a esse feito. E Pilatos perguntou a Jesus se Jesus era rei. E Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Vamos pensar um pouco. O rei da terra, o que é que faz? Impõe-se, não é? Cobra impostos. E impõe-se aos seus súbitos as leis mediante o seu próprio interesse. Então, pelo esse conceito de rei, Jesus não era rei. Porque Jesus não se impôs a ninguém. Deixou a sua vibração, a sua voz, o seu exemplo, para que quando nós estivéssemos na hora, o seguíssemos. É como se tivéssemos uma faixa vibratória à volta da psicosfera do nosso planeta, que está lá sempre. E só capta essa vibração quem realmente procurar Jesus. Senão, vivemos na sombra, como a maior parte da humanidade, entre as sensações e os quereres e os desejos, e vivemos uma vida tranquila, até nos encontrarmos fora do corpo, e então aí as coisas pioram um pouco. Contudo, lá está, Pilatos, tal resiliência em mandar condenar Jesus, ele àquela altura na Páscoa, era comum ou normal Pilatos soltar um criminoso. Ele não queria soltar o criminoso, ele queria soltar Jesus. E ele tinha preso um criminoso, Barrabás. E diz Pilatos: contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro, por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? E eles, em resposta, gritaram: não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. As escolhas que nós fazemos nas nossas existências. Fazemos as escolhas do bandido ou as escolhas de Jesus? Àquela altura, a humanidade escolheu Barrabás, o bandido. E nós? O que é que nós continuamos a fazer? Quais são as nossas escolhas? Será que quando temos dificuldades ou algo a definir na nossa vida, pensamos em Jesus? Se fosse Jesus, como o faria? Isto é para nós meditarmos. Ao ouvir isso, os fariseus, Pilatos continuando com a sua resiliência, dizer que não achava nada em Jesus para o mandar prender, então os fariseus colocaram-no contra a parede. E lhe disseram que ele não era amigo de César se não matasse Jesus. Pois Jesus dizia-se que era filho de Deus. E Pilatos ainda mais temorizado ficou. Vira-se ele ao ouvir isso. Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. E então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Vejam a resposta de Jesus. Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima.
quando alguém nos prejudica, vocês sabem que todos nós trazemos a nossa própria bagagem. Os defeitos, os erros cometidos no passado. E como tal, temos que passar por eles para mostrarmos a Deus que estamos arrependidos daquilo que fizemos. Então, quando se aproxima alguém de alguma forma e vai e choca contra os nossos interesses, não é propriamente esse irmão. Esse irmão é um instrumento. É Deus que o está a colocar no nosso caminho. Que era precisamente isto que Jesus estava a dizer a Pilatos. Tu só tens autoridade sobre mim porque ela te foi permitida por Deus. Senão tu não tinhas. Isso é para que nós possamos refletir nas nossas próprias existências. Quando alguém de alguma forma nos tentar ofender, reparem, tentar, porque só somos ofendidos se nós ficarmos ofendidos. O outro pode fazer o que ele quiser, mas só ficamos ofendidos se eu ficar ofendido. Ofendido, depois passa a mágoa e depois passa o ódio. E só aí, entre a mágoa e o ódio, é que é necessário o perdão. Porque se eu não me deixar ser ofendido, eu não preciso do perdão. Nem sequer guardei mágoa. Então não preciso perdoar. O perdão não serve para o outro. O perdão é como se fosse um esfregão que nós utilizamos no coração para tirar a mágoa que está lá dentro. A sombra que está aí carregada. Então o perdão é para nós. Jesus foi morto. Nós já sabíamos isso há 2000 anos, não é? Foi morto por nós mesmos. Continuamos a ser os mesmos, com as mesmas falhas, com os mesmos erros, a lutar contra as mesmas lutas. O ser humano continua o mesmo ser vicioso e luta pelo poder com todas as suas forças que tem. Por isso podemos dizer um pouco que nós hoje ainda continuamos a matar Jesus. Passados 3 dias, como Jesus havia falado lá no templo, quando virou-se para os fariseus, Jesus disse: eu destruí este templo que eu em 3 dias o coloco de pé. Eles àquela altura não compreenderam isso. Não compreenderam o que é que Jesus estava a falar. Mas Jesus estava a falar do nosso templo. É aqui que nós devemos orar a Deus. Não precisamos de lugar algum externo. É dentro do nosso coração. É dentro de nós que devemos procurar Deus. Então Maria Madalena foi a primeira a chegar ao túmulo de Jesus. Viu a pedra corrida. Assustou-se, foi a correr para onde estavam os apóstolos e chamou Pedro e outro. No Evangelho de Jesus diz que é o outro apóstolo que vai a correr com ele, mas dá toda a ideia que seja João. João chegou primeiro, não viram Jesus. Saíram novamente a correr e Maria Madalena ficou lá. E um anjo lhe falou: o que é que tu procuras? Procuras um vivo no meio dos mortos? E ela: para onde o levastes? Diz-me, que eu vou buscá-lo. E nisto Jesus lhe fala: Maria. E ela, sentindo a voz de Jesus, ergueu-se e queria tocar, e Jesus: ainda não me toques, que eu ainda não fui para a casa do meu pai. O que é que será que Jesus nos mostra aqui? Aquilo que todos tememos, não é? A morte física. Jesus já àquela altura mostrou-nos que a morte física não existe. Partimos, regressamos a casa, como o filho pródigo. Regressamos à casa do Pai, arrependidos e pedindo perdão. A nossa vida aqui, no corpo físico, é simplesmente escola de aprendizagem.
Mais tarde, havia um apóstolo que era muito cético. Vocês sabem quem era, não sabem? Ficou marcado na história por isso. Tomé. Eu acho que todos nós temos um bocadinho de Tomé, ou não? Ouvimos, gostamos do que ouvimos e tudo mais, mas será que é assim? Eu preferia apalpar, como Tomé nos disse, para ter a certeza. Jesus diz-nos, felizes daqueles que acreditam, sem ver. E por muitos séculos, não pensem que os nossos antepassados não tinham fé. Tinham fé. E se calhar muito mais fé do que o que nós temos agora. Mesmo sem compreender as leis de Deus. Estavam todos fechados numa casa. Então nos diz assim João, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos de portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E então mostrou as marcas das suas mãos a Tomé, para que Tomé pudesse acreditar. Mas também lhe disse aquilo que eu falei há pouco. Felizes daqueles que acreditam sem ver. Jesus, para aqueles mais resilientes a acreditarem na vida espiritual, o corpo físico de Jesus já não era o mesmo. Era um agénere. A palavra que Allan Kardec colocou, que é aqueles espíritos que se materializam fisicamente, ou que se mostram. Allan Kardec lhes colocou o nome de agénere. Podemos já ter visto um agénere nas nossas vidas e não damos de conta. Porque são seres perfeitamente materializáveis. Simplesmente, passado pouco tempo, desvanecem-se e desaparecem como uma nuvem. Para terminar, eu achei engraçado isto porque isto mostra claramente a necessidade que nós temos de reparar. Depois de Jesus ressuscitar, ele vira-se para Pedro e pergunta-lhe isto. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E Pedro diz-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus lhes diz, cuida dos teus cordeiros. A seguir, ele disse novamente 3 frases iguais a Pedro. Lembram-se das 3 negações antes do galo cantar? Então Jesus mostra-nos que cada vez que a gente erra, nós temos que reparar. Reparar o erro. Retirar a sombra que nós próprios colocamos na vibração da Terra. Eu acho que eu vou avançar este. Este fala-nos do Espiritismo. Eu vou só ler. E Jesus diz-nos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos e voltarei para vocês. O Espírito da Verdade foi o Espírito que auxiliou Allan Kardec na composição dos livros do Espiritismo. E deixa-nos o mandamento, o seu mandamento. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. E acho que já chega para hoje.